Eu era o herdeiro de uma família rica com bilhões em ativos. Mas, em uma única noite, me enchi de tatuagens proibidas. No ombro esquerdo, Baiki; no braço direito, Tansen; no peito, um anjo ardente, Miguel; nas costas, um anjo caído, Lúcifer; no pé esquerdo, um Kilin; no pé direito, uma fênix de gelo; o ancestral do caminho na cintura; Jesus no peito. Até mesmo os espaços vazios do corpo foram preenchidos com 9 dragões carregando um caixão. Apenas porque, em breve, a lua de sangue chegaria ao mundo. O céu e a terra mudariam, e todas as bestas evoluiriam. Em apenas uma noite, a população do planeta azul desapareceria pela metade. E os sobreviventes ficariam surpresos ao descobrir que as tatuagens que possuíam poderiam conceder ao portador um poder imensamente forte. Assim, poderiam usar esse poder para resistir às ameaças. E minha família na vida passada, embora fosse o primeiro clã do Reino do Dragão, não tinha tatuagens. O que levou a família a sobreviver apenas alguns anos após a catástrofe. Agora eu reencarnei 3 dias antes do apocalipse. No primeiro momento, fiz Zanagal gastar uma fortuna para trazer ao mundo o melhor mestre de tatuagem. Depois de uma noite, ele me tatuou todo com tatuagens proibidas. O mordomo Tio Fu veio correndo ao ouvir a notícia. Quando ele viu meu corpo coberto de tatuagens, ele imediatamente ficou sem palavras. Meus pais faleceram acidentalmente na semana passada. Ele tinha grandes expectativas para mim, o único herdeiro. Mas eu fiz algo tão proibido. Outros talvez não saibam, mas ele entende. Cada uma dessas tatuagens é como buscar a morte. E eu ainda fiz 9 delas. Nesse momento, Tio Fu finalmente notou o tatuador ao lado. Ele imediatamente deu um passo à frente e agarrou firmemente o pescoço do tatuador. Com os olhos cheios de raiva, ele falou: "Você se atreve a prejudicar meu jovem mestre? Se você não remover essas tatuagens do meu jovem mestre imediatamente, eu certamente vou te despelar e arrancar seus músculos." Ao ver Tio Fu assim, uma onda de calor subiu no meu coração e eu falei suavemente: "Tio Fu, sou Chel. Essas tatuagens foram todas pedidas por mim. Eu estou ciente sobre essas tatuagens proibidas." Ao ouvir isso, Tio Fu lentamente soltou a mão. Ele me olhou com uma expressão amarga e perguntou: "Jovem mestre, se você já sabe, por que ainda faz isso? O espírito da senhora e do senhor no céu certamente não gostaria de ver você desperdiçando sua vida assim." Eu não respondi imediatamente a Tio Fu, mas sorri apologeticamente para o tatuador e falei: "Senhor, por favor, faça mais uma tatuagem para meu irmão. Eu vou te dar uma compensação extra pela comissão." Depois que Zhang Gao e o tatuador saíram, foi então que eu falei seriamente com Tio Fu, que estava com uma expressão preocupada. "Tio Fu, você confia em mim?" Após um longo tempo, Tio Fu tomou um gole de chá de uma vez para molhar a garganta. Foi então que me acalmei e disse: "Jovem mestre, você tem certeza de que essas informações são precisas?" Eu assenti com a cabeça firmemente em resposta: "Absolutamente verdadeiro." Ao ouvir minha resposta, Tio Fu ficou em silêncio por um momento. Então, ele disse lentamente: "Sendo assim, eu, velho, também vou me juntar a você, jovem mestre, nessa loucura. Vou agora organizar todos os meus irmãos para fazer as tatuagens de forma unificada. Eu, velho, também vou fazer uma tatuagem." Depois que Tio Fu saiu, eu comecei a repensar. Para viver confortavelmente e em paz neste apocalipse, apenas ter irmãos e força pessoal não é suficiente. Recursos e uma base de operações são indispensáveis. Depois de olhar para as tatuagens no espelho, vesti minha roupa e me preparei para descer, para resolver o primeiro passo antes da chegada do apocalipse. Base de operações. Embora a ordem tenha sido dada por Tio Fu, as pessoas abaixo dele não se atreveriam a se opor devido à sua autoridade. Mas, no fundo, não podiam deixar de se sentir um pouco insatisfeitas. Para os grandes feitos que virão, eu preciso fazer com que eles me respeitem de coração, porque essas pessoas são a verdadeira base de operações. E qual é a maneira mais simples de conquistar a confiança deles? É através da luta. Aquela dominação física que acontece entre homens, com socos e golpes. Se eu fosse meu eu da vida passada, eu tenho certeza de que não conseguiria derrotar nenhum deles, qualquer um dos 100 elite. Mas após renascer, eu percebi que houve uma mudança radical em mim. Apenas a força física aumentou mais do que o dobro. E somando a experiência de combate da vida passada, esta operação de conquista está garantida. Justo quando eu organizei meus pensamentos e me preparei para descer, de repente, uma dor lancinante de repente surgiu da minha testa. Mas eu estava cheio de empolgação. Eu corri rapidamente até o espelho. Aquele misterioso símbolo na minha testa rapidamente apareceu no espelho. Este símbolo eu obtive por acaso na minha vida passada, devido ao fato de eu não ter tatuagens na vida passada. No mês anterior ao apocalipse, eu andava em cima de ovos. Depois que obtive essa marca,
Eu descobri que podia replicar as habilidades de outras pessoas através do sangue. À medida que o nível aumentava, o número de habilidades que eu podia copiar também aumentava. E foi exatamente por causa da existência dessa marca misteriosa que consegui sobreviver no apocalipse por vários anos. E minha reencarnação também pode ser devido a essa marca. A marca herdou 3 habilidades que eu copiei na vida passada. A primeira é o fortalecimento do corpo. A segunda é a telecinese. A terceira é a absorção automática da energia do ar ao redor. Ao mesmo tempo, soube através das informações transmitidas pela marca que as 9 tatuagens proibidas que eu fiz são poderosas demais. Não são algo que eu, como um pequeno Karami, poderia suportar, se não fosse por ela. 2 dias depois, quando o apocalipse chegou, as tatuagens começaram a despertar. Eu seria instantaneamente dilacerado, não sobrando nem vestígios, para garantir minha vida. Então, ele bloqueou intencionalmente todas as grandes tatuagens aqui. Se quiser desbloquear todas elas, você precisará absorver diferentes tipos de energia. Enquanto eu digeria as informações, em um armazém imensamente amplo, muitos homens estavam organizadamente alinhados. Eles estavam na fila esperando para fazer a tatuagem. Embora a ordem fosse organizada, quase todos eles tinham expressões de impaciência em seus rostos. Droga! O que você acha que o tio Fu está exigindo que todos nós façamos tatuagens? Eu ouvi dizer que tudo isso é ideia nossa. É ideia daquele príncipe. Eu realmente pensei que filho de tigre não poderia ser cachorro. Agora parece que esse garoto só sabe ter sorte. Ele realmente fez um pedido tão absurdo. Embora essas pessoas tenham abaixado a voz intencionalmente, mas o tio Fu viu a expressão deles e sabia o que eles estavam pensando. Ele nunca permitiria que esse grupo difamasse o jovem mestre. Justo quando o tio Fu respirou fundo, para se preparar para dizer algo. Neste momento, a grande porta do armazém foi repentinamente aberta, sob os olhares de todos. Eu saí lentamente da sombra. Ao ver minha chegada, a raiva que antes estava no olhar de tio Fu desapareceu instantaneamente. Jovem senhor, eu acenei para tio Fu e sorri, dizendo: Tio Fu, algumas coisas é melhor que eu cuide pessoalmente. E enquanto eu conversava com tio Fu, muitos irmãos mostraram expressões de descontentamento. O príncipe, o que ele está fazendo aqui? Não seria para vir ver a obra-prima depois de uma súbita ideia dele. Enquanto eles discutiam, eu já havia chegado à frente de todos. Embora eu tivesse ouvido as conversas desse grupo, eu não estava nem um pouco irritado. Olhando para rostos estranhos, mas familiares, eu estou cheio de sentimentos mistos. A sensação de culpa se espalha incontrolavelmente. Este grupo de pessoas à minha frente são os mais leais subordinados do meu pai. E foi exatamente por causa da proteção desses irmãos eu consegui aguentar até o momento de acordar, e tive a sorte de receber a marca misteriosa. Ao pensar nisso, um sorriso radiante surgiu em meu rosto, e isso deixou todos os irmãos presentes surpresos. O príncipe de hoje parece um pouco diferente, mas no segundo seguinte, as palavras que eu disse, mas isso fez com que eles rapidamente voltassem a ficar com raiva. Eu sei o que vocês estão pensando agora, mas eu acho que antes de explicar, preciso convencê-los. Assim, minha explicação parecerá mais convincente depois. Assim que eu disse isso, todos ficaram em silêncio por um momento. Em seguida, houve uma explosão de murmúrios. Após um momento de barulho, um dos irmãos, Gao Xiaolu, riu friamente. Uma voz se destacou e saiu do meio da multidão. Os irmãos presentes rapidamente se reuniram em um círculo. Gao Xiaolu ficou de frente para mim e falou calmamente. Eu ainda mantinha a postura de soco. Embora eu não soubesse o que você quis dizer com isso. Mas isso não importa mais. Se eu puder te dar uma surra para te acordar, mesmo que eu perca a vida, ainda valerá a pena. Assim que as palavras saíram, apenas vi o Gao Xiaolu gritar alto e imediatamente se aproximar e avançar. Enquanto todos esperavam para ver o espetáculo, a cena que se seguiu imediatamente fez com que eles arregalassem os olhos. Eu ainda mantinha a posição de soco, mas Gao Xiaolu já estava deitado. Nesse instante, todos os irmãos presentes ficaram atordoados. O chão estava tão dolorido que ele suava frio. Gao Xiaolu estava com a cabeça zumbindo ainda mais. Nesse momento, Gao Xiaolong saiu. Ele primeiro acenou com a mão para que levassem seu irmão. Depois, ele se aproximou de mim com uma expressão séria. Príncipe, já faz muito tempo que não lutamos, não é? Meu olhar refletia uma forte nostalgia. De fato, já faz cerca de 2 anos que não lutamos. Não vou me alongar com isso. Deixe-me ver o quanto você evoluiu, príncipe. O quanto você realmente progrediu nesses 2 anos? Após dizer isso, o olhar de Gao Xiaolong se tornou gelado. Comparado a Gao Xiaolu, que é 6 anos mais novo que ele, a força de Gao Xiaolong é incomparavelmente maior. Ele é alguém que realmente passou por batalhas intensas. Sua força está entre as 10 melhores de todos presentes.
Quando Gao Xiaomomo ataca, é um golpe mortal. Um golpe de cotovelo direto em meu peito. Eu me inclinei de lado, escapando por pouco. Gao Xiaomomo não hesitou após o golpe falho. Outro soco direto veio em minha direção. Este soco é poderoso e pesado. Justo quando todos estavam prestes a ver como eu reagiria. No segundo seguinte, meu movimento fez com que Gao Xiaomomo franzisse a testa instantaneamente. Eu não escolhi desviar. Em vez disso, quis resistir apressadamente a este soco traiçoeiro. Ao perceber isso, a expressão nos olhos de Gao Xiaomomo não era de satisfação, mas sim de intensa insatisfação. O que ele queria ver era um dragão que se escondia. Um gigante que se mantinha deliberadamente em silêncio. E não um jovem inexperiente que não transmitia segurança suficiente. No instante seguinte, a insatisfação no coração de Gao Xiaomomo desapareceu instantaneamente. Em seu lugar, surgiu uma incredulidade extrema. Eu estendi a mão levemente e facilmente segurei o punho de Gao Xiaomomo. Em seguida, sob os olhares atonitos de todos, eu apertei com força o punho de Gao Xiaomomo. Depois, com força, girei o corpo e levantei. Gao Xiaomomo lançou seu corpo de repente, acompanhado por um som abafado. Gao Xiaomomo foi jogado pesadamente no chão, e ainda fez com que o chão se rachasse em várias linhas. Olhando para Gao Xiaomomo no chão, cuspindo sangue. Nesse momento, todos no armazém ficaram atordoados. Enquanto os irmãos ainda não tinham se recuperado, eu comecei a falar lentamente. O poder que demonstrei não foi para me exibir, mas sim para provar a veracidade do que eu diria a seguir. A verdade das minhas palavras. Dito isso, estendi minha mão direita. Sob os olhares cada vez mais arregalados de todos, a caixa de primeiros socorros guardada no canto, de repente, voou em minha direção, e então pousou firmemente em minha mão. Eu tirei medicamentos da caixa para Gao Xiaomomo tomar. Enquanto ajudava Gao Xiaomomo a se curar, eu disse: a situação anterior pode ter feito vocês acharem que eu estava fazendo mágica. E agora? No momento em que a voz cessou, vi o brilho intenso do meu selo misterioso na testa. Uma pressão inexplicável caiu instantaneamente sobre os ombros de todos os presentes. A estranha mudança repentina pegou muitos dos irmãos presentes de surpresa. Alguns caíram de joelhos no chão. Nesse momento, todos mostraram expressões de incredulidade. Que droga! Que situação é essa? É uma magia do príncipe ou um superpoder? Olhei rapidamente para as expressões surpresas de todos. Acenei com a cabeça satisfeito e então falei: a habilidade que acabei de demonstrar é a telecinese. Vocês podem entendê-la como um tipo de superpoder. E a forma de adquirir esse superpoder é o que eu vou explicar a vocês a seguir. Assim que essas palavras foram ditas, todo o armazém ficou em silêncio. Até mesmo o tatuador que estava concentrado em seu trabalho. Todos pararam os movimentos nas mãos, observando a reação de todos. Um sorriso ligeiro se formou nos meus lábios enquanto eu lançava a resposta de forma decisiva. O caminho direto para obter esse superpoder é a tatuagem. O quê? Príncipe, você não está brincando, está? É verdade, pai adotivo? Ignorando a reação exagerada do público, continuei falando, alheio ao que diziam. No momento do despertar da tatuagem, isso fará com que o portador da tatuagem sinta uma dor imensa, uma vez que não suportem a dor. O que os aguarda é a morte. E a dor durante o despertar da tatuagem também está intimamente relacionada ao grau de malignidade da tatuagem. Ao mesmo tempo, quanto mais profundo o grau de malignidade, mais forte será o poder após o despertar. Ao ouvir isso, todos finalmente entenderam. Enquanto todos digeriam a informação, eu continuei a falar. Já que todos entenderam, então, não vamos mais perder tempo. Por quê? O apocalipse está prestes a chegar. Neste momento, após reunir a base de operações, eu dirigi até a empresa Dragão Negro da família. Acabei de chegar à sala de reuniões. Um gordo com dentes de ouro entrou na sala de reuniões com um sorriso no rosto. Vocês dois vieram para a empresa. Por que não me avisaram antes? Assim eu poderia ser um bom anfitrião. Suas palavras tinham claramente um tom de anfitrião. Eu, sentado na posição de destaque, ainda não disse nada. Mas Tio Fu não conseguiu se conter primeiro. Gordo dente de ouro. O cargo de presidente ainda não foi definido. Você realmente acha que pode falar sobre ser um bom anfitrião? Assim que essas palavras saíram, o sorriso no rosto de Gordo Dente de Ouro imediatamente congelou. Seu tom também se tornou um pouco mais frio. Tio Fu, eu o respeito por ser o mais velho da atual geração da empresa Dragão Negro. Mas isso não significa que, antes que ele pudesse terminar a frase, a voz de Gordo Dente de Ouro parou abruptamente. Eu apareci diante dele sem que ele percebesse. Uma das minhas mãos já estava firmemente segurando o pescoço de Gordo Dente de Ouro. Eu falei com um olhar gelado. Mas isso não significa nada. À medida que a força nas minhas mãos aumentava, o Gordo Dente de Ouro também começou a se debater. Primeiro, solte.
Vai morrer. Quando o gordo dente de ouro estava prestes a morrer de vez, foi então que eu o joguei no chão. O gordo dente de ouro então abriu a boca. Ele respirou o ar fresco com avareza. Quando ele levantou a cabeça novamente para me olhar, seu rosto já mostrava uma raiva sem disfarces. Justo quando ele ia dizer algo, eu fui o primeiro a falar. Eu vim à empresa, não para encenar com você o drama pela posição de presidente. Eu não tenho o menor interesse na posição de presidente, mas a condição é que você precisa aceitar algumas exigências minhas. Assim que essas palavras foram ditas, a raiva no rosto do gordo dente de ouro instantaneamente foi substituída por uma intensa surpresa. Príncipe, você está falando sério? Ignorando a dúvida de gordo dente de ouro, eu falei para mim mesmo. Condição 1. Eu preciso que você siga um preço que seja o dobro do preço atual das ações, para comprar todas as ações que tenho em mãos. E eu só aceito dinheiro. Condição 2. Eu quero que em nossa base de pandas da cidade haja um panda chamado Lento. Condição 3. Eu deixarei o reino do dragão em 3 dias. Espero que dentro desses 3 dias, eu consiga pelo menos 20 cartões verdes do Império Sun. Se você conseguir atender a essas 3 exigências, eu não apenas anuncio minha retirada da corrida pela presidência, como também vou votar em você. Dito isso, eu joguei um monte de documentos na frente de gordo dente de ouro. No carro de volta, Tio Fu não pôde deixar de perguntar. Jovem mestre, ele realmente cumprirá suas condições a tempo? Eu respondi com um leve sorriso nos lábios. Claro que sim. Mesmo que ele não consiga cumprir a tempo, as pessoas por trás dele também o ajudarão. Assim que essas palavras saíram, Tio Fu começou a rir alto. Aqueles idiotas com segundas intenções. Parecia que estavam se desfazendo do dinheiro que tinham, para conquistar um futuro brilhante com sucesso. Mas quando o apocalipse chegar em 2 dias, naquele momento, tudo se tornará irrelevante. Ouvindo a risada alegre de Tio Fu, eu também não pude deixar de esboçar um leve sorriso. Mas rir é uma coisa. Minha intenção de matar em relação às pessoas atrás do gordo dente de ouro se intensificou. Poder aceitar as condições com tanta determinação. Isso mostra que eles já controlam a empresa quase completamente. E quando meus pais estavam vivos, nunca vi esse grupo de pessoas se atrever a aparecer. Apenas uma semana se passou desde que meus pais faleceram. Eles já apareceram. A morte dos meus pais com certeza está relacionada a eles. Assim que voltei para casa, meu celular começou a receber notificações de transferências de vários bancos. Um sorriso ligeiro surgiu nos meus lábios. As grandes compras podem começar. Pensando nisso, imediatamente dei ordens a Zhang. Uzi levou os irmãos para comprar comida e sementes. Se o dinheiro não acabar, então vamos comprar de fora. De qualquer forma, não podem voltar até que o dinheiro acabe. Ao ouvir isso, Uzi sorriu e respondeu rindo. Claro, chefe. Prometo que cumprirei a tarefa. Em seguida, me virei para Tio Fu e disse. Tio Fu imediatamente começou a acelerar a transferência daqueles recursos minerais. A base para nossa vida boa no futuro. Dependeremos dessas pedras quebradas. Tio Fu riu alto ao ouvir isso. Em seguida, respondeu rapidamente de forma séria. Senhor, pode ficar tranquilo. Aqueles recursos como carvão e petróleo. O velho aqui só conseguirá mais, nunca menos. Após Tio Fu e Zhang saírem, fiz algumas ligações para organizar as tarefas. Só então comecei a reorganizar meus pensamentos. O primeiro passo é composto por 813 pessoas. A poderosa base de operações já está formada. O segundo passo, a reserva de recursos, também está quase pronta. O terceiro passo deve ser ir para uma base de operações razoável. Pensando nisso, eu de repente me levantei da cadeira. O plano de reserva de recursos da segunda etapa ainda não está completamente finalizado. Embora a comida e os equipamentos estejam resolvidos, as necessidades fisiológicas ainda não foram atendidas. Esses centenas de homens não podem ficar sem mulheres. A vida não deve ser apenas luta e morte. Deve haver também um lar acolhedor, poesia e um futuro distante. Pensando nisso, eu imediatamente liguei novamente. Alô, é a casamenteira? Sou o Aven. Ouço o que eu digo. Agora, imediatamente, encontre um grupo de princesas e modelos para mim. Do outro lado da linha, a casamenteira respondeu com dificuldade. Príncipe, o tempo que você deu é realmente muito curto. Com apenas 2 dias, não dá para garantir a qualidade. Ao ouvir isso, franzi a testa e falei. Então vamos resolver a quantidade primeiro e depois a qualidade. Dinheiro não é um problema. Eu também posso te prometer aquilo que você sempre quis. Dito isso, eu não dei à outra parte a oportunidade de responder. Então desligou o telefone. Tenho certeza de que, com a última frase que disse, a outra parte, mesmo se esforçando ao máximo, cumprirá a exigência. E foi exatamente quando eu organizei tudo. Em uma sala de reuniões sem ventilação.
que Gordo Dente de Ouro estava fazendo uma videochamada com algumas pessoas. Gordo Dente de Ouro. Aquele cara já cumpriu a primeira condição, certo? Gordo Dente de Ouro respondeu com um sorriso bajulador. Velho Juan, já foi cumprida. Quanto às suas segunda e terceira condições, também poderão ser cumpridas todas amanhã. As pessoas do outro lado da linha, ao ouvirem isso, também mostraram sorrisos cruéis. Neste momento, em uma ampla sala de aula da Academia Jinshin, meu arquirrival da vida passada, Li Feiyu, estava com uma jovem mulher em um clima romântico. Justo quando a mulher estava prestes a se aproximar mais, Li Feiyu colocou a mão sobre sua pele branca como a neve. Sua vadia. Quando Aven ainda estava presente. Por que eu nunca vi você tão caloroso comigo? A mulher lançou um olhar sedutor para Li Feiyu. Respondeu com entusiasmo. Não era a pequena que não reconhecia heróis na época. Esta noite, a pequena com certeza se desculpará adequadamente com o jovem Li. Ao ver isso, Li Feiyu estava prestes a continuar falando. Nesse momento, um homem se aproximou e disse algo em seu ouvido. Ao ouvir isso, os olhos de Li Feiyu se tornaram frios. Abraçando a mulher, ele começou a caminhar para fora. Pequena vadia. O homem que você tanto desejou na verdade ainda teve coragem de voltar. Desta vez, eu definitivamente farei com que ele não volte. E nesse momento, em frente ao portão da Academia Jinshin, várias dezenas de carros de luxo pararam em sequência. No meio dos comentários agitados dos transeuntes, eu saí lentamente do carro. Em seguida, de trás de várias dezenas de carros, também saíram dezenas de homens de terno. Nesse momento, 10 seguranças armados com bastões elétricos formaram uma barreira. Avançaram e bloquearam o caminho. Quem são vocês? Pare imediatamente. Caso contrário, vamos chamar a polícia. Olhando para os 10 seguranças à minha frente, eu falei calmamente com a pessoa ao meu lado. Apenas o nocautei, não machuque a vida dele. Em meio a uma série de gritos de dor, eu cheguei à entrada da escola e parei. Olhando para o portão da escola, meus olhos se estreitaram levemente. A Academia Jinshin era originalmente uma escola de treinamento de oficiais do Reino Dragão. Durante a guerra, suas medidas básicas eram completas. Como era uma das melhores academias militares da Grande Xia, os materiais usados na construção eram todos de qualidade excepcional no mundo. Mais tarde, embora tenha sido transformada em uma escola normal, ainda assim, continuava sendo uma fortaleza de guerra. É exatamente por isso que eu trouxe pessoas aqui. Retirei meu olhar avaliador. Eu joguei uma frase para trás. Mantenham o portão seguro, eu entrarei sozinho. Tudo deve ser feito conforme minhas instruções. Ao chegar ao prédio de treinamento, um forte desejo de matar passou pelo meu olhar. Já estão tomadas as medidas? Eu soltei uma leve risada. Fingi que não sabia de nada. Continuei caminhando em frente. Justo quando estava prestes a passar pelo prédio de treinamento, uma voz poderosa ecoou. Deixe-me em paz, seu atrevido. Se algo acontecer, eu assumo a responsabilidade. Com o eco dessa voz, garrafas de vidro caíram no chão em grande quantidade. Muitos jatos de gasolina também foram derramados. Em seguida, uma vara em chamas caiu do céu. Em um instante, as chamas rugiram como uma besta feroz. O espaço vazio se transformou instantaneamente em um mar de fogo. Nesse momento, Li Feiyu, no terceiro andar, viu. Ele riu alto e disse: Aven, onde está sua astúcia? Não é possível que a morte súbita dos seus pais idiotas. Isso fez você perder a cabeça, não é? Muitos estudantes que ouviram a notícia correram até aqui. Todos olhavam para mim com expressões de terror. Foi então que uma mulher saiu correndo apressadamente com um balde. Apaguem o fogo. Vocês, venham apagar o fogo. E diante do grito da mulher, todos os presentes escolheram permanecer em silêncio. Minha luta contra Li Feiyu já estava perdida. Quem se atreveria a ofendê-lo inocentemente? Em um lugar tão grande, apenas aquela garota corria de um lado para o outro, tentando apagar as chamas intensas. Li Feiyu observava a mulher que corria para lá e para cá. E um sorriso maligno apareceu em seu rosto. Aven, se você ainda tiver um fôlego, preste atenção ao que vou dizer. Todos os alunos presentes, ouçam bem. Agora, prendam essa mulher imediatamente. E tirem suas roupas na hora. Eu ofereço uma recompensa de 500 mil. E ainda garantirei um emprego após a formatura. Assim que essas palavras foram ditas, a multidão, que antes estava em silêncio, imediatamente se agitou. Você, desgraçado! A mulher que apagava incêndios, Jian Baiqin, ouviu isso. Ela mostrou uma expressão de desespero, olhando para os homens e mulheres que corriam apressadamente. Um olhar de determinação passou pelos olhos de Jian Baiqin. Ela se preparou para correr em direção ao mar de fogo atrás dela. Mas, no momento em que ela estava prestes a dar o passo para o mar de fogo, minha voz de repente ecoou do mar de fogo. Ajudar o opressor também é um grande pecado. Deme, ajoelhe-se. No momento em que a voz soou,
Os homens e mulheres a 3 metros de Jian Baiqing, de repente se ajoelharam no chão. Seus joelhos bateram pesadamente no chão duro. Entre os gritos de dor deles, eu saí lentamente do mar de fogo. As impressionantes tatuagens em meu corpo foram as primeiras a chamar a atenção de todos. Um estudante que entendia do assunto murmurou em choque. Ele tinha apenas tatuagens proibidas. E foi nesse momento que eu já havia chegado diante de Jian Baiqing. Eu, sem saber o que fazer, passei a mão na cabeça dela e disse: "Por que você ainda é tão burra? Escute minhas palavras que estragam o clima." Jian Baiqing mordeu os lábios e não disse nada. "Fique aqui parada e não se mova até eu voltar." Depois de falar, me virei para olhar Li Feiyu no terceiro andar. E Li Feiyu, ao me ver saindo ileso do mar de fogo, ele gritou para trás com o rosto cheio de terror: "Adin, feche a porta do segundo andar também. Feche a porta, ele não pode entrar." Até que a porta do corredor do terceiro andar fosse fechada. Só então Li Feiyu gritou para mim, furioso e assustado: "Não venha com joguinhos, seu idiota. Eu já entendi seus planos. Mesmo que eu tenha um infiltrado ao meu lado, e daí? Se você tem coragem, venha até aqui e me mate. Caso contrário, em 10 minutos, meu pessoal chegará imediatamente para te levar ao escritório de supervisão." Com o grito alto de Li Feiyu ecoando, os alunos ao redor finalmente perceberam. Então era uma armadilha. Enquanto muitos alunos comentavam confusos, eu de repente levantei o pé e dei um forte impulso no chão. Em seguida, saltei para cima. Sob os olhares perplexos de Li Feiyu e dos outros, eu me aproximei dele com um sorriso no rosto. "Já que você pediu especificamente para eu te matar, então só posso ser generoso e atender ao seu pedido." "Como isso é possível? Aven, você é humano ou um fantasma?" Li Feiyu recuava enquanto gritava alto. Ao ver que eu exalava uma aura de terror, Li Feiyu ficou completamente apavorado. "Não, não, não. Irmão, eu só estava brincando com você. Por favor, não fique bravo. Aqui eu tenho dinheiro, mulheres, tudo. Posso te dar tudo isso. Eu só peço que você seja generoso e me deixe em paz." O som de engolir saliva ecoava incessantemente no local. Olhando para o chão que claramente apresentava novas fissuras, todos os presentes não conseguiam esconder o espanto. Nesse momento, uma voz indiferente de repente soou: "Mulher estúpida, feche os olhos." Em seguida, várias figuras pesadamente caíram no chão. Suco espirrou por toda parte. Imediatamente perderam a respiração. Todos que viram essa cena horrivelmente sangrenta, quase metade começou a vomitar descontroladamente, ouvindo os gritos e os sons de vômito que não paravam ao meu redor. Jian Ziqing estremeceu, mas, no final, obedeceu e não abriu os olhos. Eu olhei para Li Feiyu, que estava pálido em minhas mãos. Com um leve sorriso, perguntei: "Senhor Li, existem tantas maneiras de morrer. Qual você gostaria de escolher?" Li Feiyu, ao ouvir minhas palavras, começou a implorar desesperadamente: "Eu não escolho, eu não escolho. Senhor Wen, eu imploro, me deixe em paz. Eu não me deixo abalar nem um pouco." Agarrando a cabeça de Li Feiyu, eu a joguei para baixo das escadas. Li Feiyu imediatamente soltou um grito agudo de dor. Quando voltei a ficar diante dele, Li Feiyu, que estava quase sem forças, conseguiu forçar algumas palavras: "Não fique tão satisfeito. Mesmo que eu morra, você e seus pais desprezíveis também terão que me acompanhar na sepultura." Ao ouvir essas palavras, eu sorri levemente. Levantei o pé e pisei com força. A força imensa instantaneamente esmagou o osso da coxa de Li Feiyu. Observando Li Feiyu, que estava quase desmaiando de dor, meu sorriso se tornou ainda mais intenso. "Você não está morrendo de vontade de desmaiar? Mas você simplesmente não consegue desmaiar." Em seguida, me aproximei de seu ouvido e disse suavemente: "Como se diz, 10 dedos conectam o coração. Na próxima etapa, vou cuidar das suas mãos." Mas justo quando eu estava prestes a agir, um rugido de raiva de repente ecoou. "Pare imediatamente, seu filho da mãe." Vi um diretor do escritório de supervisão do condado sozinho, segurando uma pistola. Ele estava parado, olhando fixamente para minha cabeça. "Se você ousar tocar em um único fio de cabelo do Li Shao, eu vou atirar imediatamente." Eu dei uma olhada para o cão policial da família Li. Com a expressão inalterada, ele novamente colocou o pé direito no chão. Um grito fraco e agonizante ecoou instantaneamente. Olhando para a situação miserável de Li Feiyu aos meus pés, o diretor da supervisão, Shezong, estava prestes a explodir de raiva. Se Li Feiyu morrer aqui, ele também não viverá por muito tempo. Pensando nisso, Shezong imediatamente puxou o gatilho. No momento em que o tiro foi disparado, uma figura inesperada se colocou à minha frente. Vi Jian Ziqing, com medo, fechando os olhos. Mas ela ainda assim se manteve firme na minha frente. "Uma vida por outra, eu não te devo mais nada." Mas passou muito tempo. A dor intensa que imaginei não veio.
Neste momento, minha voz soou atrás dela. Ai! Que mulher estúpida! Jian Baiqin abriu os olhos, um pouco confusa. Ah! Ele errou o tiro. Mas o grito furioso de Shezong fez Jian Baiqin voltar à realidade. Ela viu que a 10 centímetros de sua testa havia uma bala afiada flutuando no ar. Isso é impossível. Shezong, com uma expressão feroz, estava prestes a atirar novamente. Mas nesse momento, outro tiro disparou primeiro. Zhang Gao soprou o cano da arma. Depois de chutar Shezong no chão, com uma expressão de descontentamento, ele finalmente se aproximou de mim. Apontou para os 12 inspetores desmaiados atrás dele e perguntou: Chefe, o que devemos fazer com esses inspetores? Os alunos e professores ao redor, ao verem essa cena, começaram a gritar e a fugir em todas as direções. Está matando! Está matando o inspetor! Eu lancei um olhar para a multidão barulhenta e disse sem expressão: peça para dispersar imediatamente todos na academia. Deve ser concluído em 3 horas. Quanto aos inspetores que ajudam os opressores, matar. Justo quando terminei de organizar tudo, a voz preocupada de Jian Baiqin ecoou. Matar um inspetor trará a sua própria ruína. Ao ver seu semblante preocupado, eu sorri levemente. Levei-a para uma sala de dança. Acabei de fechar a porta. Então percebi que, em algum momento, seu rosto já estava todo vermelho. Ao ver isso, meus lábios se contorceram levemente. Eu a informei sobre a chegada do apocalipse. Ao mesmo tempo, disse que queria que ela fizesse uma tatuagem. E também mencionei que, após o apocalipse, queria que ela ficasse ao meu lado para trabalhar. Eu pensei que ela hesitaria por um momento. O que eu não esperava era que, depois de ouvir as palavras, ela não se importou nem um pouco com o perigo do despertar da tatuagem, e ainda menos com o que aconteceria após o apocalipse. Apenas hesitou por um tempo antes de falar baixinho. Quando for fazer a tatuagem mais tarde, eu preciso tirar toda a roupa para você me tatuar, certo? Depois de entender o que Jian Baiqin queria dizer, eu fiquei em silêncio por vários segundos. Então, eu repeti mais uma vez. O que eu quero dizer é que o apocalipse está chegando. Naquele momento, a vida será um desastre. E eu quero que você saiba que a tatuagem pode até te fazer morrer instantaneamente. Você entende? Jian Baiqin acenou com a cabeça. Seus lindos olhos de pêssego estavam cheios de determinação. Não importa se eu viver ou morrer. Você vai cuidar da minha avó, certo? Olhando para ela desse jeito, eu caí em silêncio novamente. Depois de muito tempo, eu respondi com pouca energia. Mulher estúpida, você está certa. Fique aqui, está bom. Vou chamar uma tatuadora só para você. Não sei por quê. Enquanto estiver ao lado de Jian Baiqin, sempre tenho a sensação de um infarto. Justo quando me inclinei segurando o peito e empurrei a porta para sair, uma voz familiar de repente ecoou. Chefe, eu vim trazer algo para você. A conversa estava pela metade. O olhar de Zhang Gao começou a ficar estranho. Aquele chefe. Eu tenho uma boa receita aqui, você pode usar depois. Depois de falar, ele rapidamente se virou e saiu sem olhar para trás. Ah, chefe. Aquele gordo trouxe o green card e aquele panda. Você pode verificar agora. Observando a silhueta de Zhang Gao se afastar, eu estava cheio de frustração. Fui de volta ao meu quarto sem saber o que fazer. Assim que voltei para o quarto, um panda adorável apareceu diante dos meus olhos. Parecia ter percebido a minha chegada. Aquela bolinha de carne imediatamente se agarrou ao meu pé direito e continuava a emitir sons suaves semelhantes a balidos de ovelha. Eu peguei a preguiçosa que estava ao meu pé, olhando para cima e para baixo com uma expressão estranha. Eu realmente tinha dificuldade em acreditar que esse pequeno ser, no futuro se tornaria uma besta aterrorizante, com inúmeros territórios. Será que as informações que eu investiguei estavam erradas? Enquanto duvidava de mim mesmo, eu tirei um broto de bambu fresco e dei para a preguiçosa. Mas a preguiçosa não mostrou sinais de amor. Apenas a vi fixando o olhar no bife na mesa, com os olhos brilhando em verde. Você quer comer isso? Assim que as palavras saíram, eu mesmo ri. O apocalipse ainda não chegou. Como poderia ela entender o que eu estava dizendo? Mas, no segundo seguinte, algo inesperado aconteceu. Eu vi que o preguiçoso, de forma humanizada, acenou com a cabeça para mim e estendeu a pata apontando para o bife. Momentos depois, olhando para o preguiçoso que, após comer o bife, caiu em um sono profundo, eu sorri. Parece que minha memória não estava errada. De repente, eu parecia lembrar de algo. Então imediatamente fechei os olhos. Com um movimento de pensamento, um painel azul claro apareceu na minha mente. A pessoa destinada, Aven. O tatuado, o matador Baiki, aguardando a liberação de milésimos 14. A condição de desbloqueio é o assassinato. O sofrido Tang Sen, aguardando a liberação de milésimos 398. A condição de desbloqueio é coletar emoções de dor ou sofrimento pessoal. O Killing de fogo,
aguardando a liberação de milésimos 510. A condição de desbloqueio é absorver o poder das chamas. Os outros tatuagens têm apenas pontos de interrogação. Este painel apareceu quando eu estava cercado pelas chamas, com o poder da marca misteriosa. Eu estimo que, quando o apocalipse chegar, as tatuagens em meu corpo não sofrerão nenhum impacto. Parece que eu preciso mudar um pouco os planos. Preciso despertar algumas forças das tatuagens antecipadamente. Com esse pensamento, eu imediatamente coletei bastante gasolina e fui para um espaço selado. O fogo começou a arder. Eu mergulhei nele com uma expressão destemida. Algumas horas depois, a voz de Zhang Hao soou de repente do lado de fora. Chefe, aquele cão do Li Shangtian, após ouvir sobre o que aconteceu com seu filho, mobilizou as forças armadas de várias áreas ao redor. Ele até mobilizou diretamente os mercenários mais próximos. Aqueles mercenários chegarão em 3 minutos. À porta da Academia Jinshin. Após a mensagem de Zhang Hao, eu lentamente abri os olhos no mar de fogo e disse calmamente: tudo está seguindo meu plano. E neste momento, do lado de fora da Academia Jinshin, mais de 100 soldados particulares de Li Shangtian já chegaram. O líder dos soldados gritou: o senhor deu ordens. Dentro, não se deve poupar ninguém. Matar uma pessoa vale 100.000. Após ouvir a recompensa, mais de 100 pessoas ficaram tão animadas quanto se tivessem tomado um estimulante. Eles correram empolgados em direção ao portão da Academia Jinshin. Mas quando estavam prestes a entrar na área de 10 metros do portão, uma chama feroz irrompeu do chão. Isso os separou do portão da academia imediatamente. Alguns soldados que estavam com grande impulso não conseguiram parar e mergulharam nas chamas. Logo, perderam a vida entre gritos de dor. O líder dos soldados, ao ver isso, xingou. Um truque insignificante. Ele se preparou para pegar o telefone e chamar os bombeiros. Mas nesse momento, minha voz de repente ecoou. Não é necessário incomodar os bombeiros. Porque vocês também não conseguirão atravessar este mar de fogo. Os mercenários presentes olharam instintivamente para a direção do som, mas logo ficaram chocados com a cena diante deles, com expressões de espanto. Eu apareci calmamente, saindo lentamente do mar de fogo. Aquela chama, que claramente tinha uma temperatura alta o suficiente para distorcer o ar, não teve nenhum efeito sobre mim. Nem mesmo a ponta da minha roupa pegou fogo. Todos os presentes estavam com os olhos arregalados. Como isso é possível? Essa pessoa é humana ou um fantasma? Não fiquem parados aí. Atirem rápido. No meio dos gritos, uma chuva de tiros começou a ecoar. E foi nesse momento, uma mensagem surgiu na minha mente. As condições para desbloquear o tatuagem do Killing de Fogo foram atendidas. Nível atual, primeiro estágio. Eu levantei lentamente a cabeça e sorri. Isso já parece inacreditável. E agora, o que vem a seguir? Assim que terminei de falar, vi uma luz intensa irradiar de meu corpo. Uma imagem fantasmagórica de um Killing de Fogo apareceu repentinamente. O calor intenso irrompe como ondas furiosas. O ar ao redor está distorcido pelo calor abrasador. Aqueles projéteis densos, instantaneamente foram consumidos e se dissiparam no ar. Por um momento, todo o espaço parecia estar em silêncio. Após uma breve pausa, a Academia Jinshin imediatamente explodiu em aplausos. O príncipe é incrível. O príncipe é invencível. E aqueles mais de 100 mercenários estavam aterradoramente em silêncio. Por um momento, ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Não dei a essa turma de cães de guarda da família Li tempo para hesitar. Eu dei um passo à frente. No segundo seguinte, eu apareci instantaneamente no meio da multidão. Um massacre unilateral começou oficialmente. Momentos depois, apenas o líder dos mercenários ainda permanecia de pé. Ele, aterrorizado, gritou para mim: mesmo que você seja um monstro, não fique tão satisfeito. Você definitivamente não pode enfrentar a máquina do Estado. Hoje você certamente morrerá. Eu ri desdenhosamente ao ouvir isso. Um golpe de mão em chamas perfurou o peito do oponente. Ao mesmo tempo, falei em voz baixa. Eu admito que, no momento, estou sozinho. De fato, não consigo enfrentar o poder de uma província. Mas as tropas de reforço que você espera, hoje provavelmente não chegarão a tempo. Porque o grandioso apocalipse já chegou ao mundo. Acompanhando essas palavras que saem da minha boca, o sol, que antes brilhava intensamente, apagou-se repentinamente sem aviso. Uma lua vermelha, emitindo uma luz estranha, começou a subir lentamente, como se um olho maligno estivesse espreitando o mundo. Ao mesmo tempo, uma névoa vermelha com um cheiro fétido começou a se espalhar lentamente pelas ruas e becos, como se tivesse vida, penetrando em cada fenda. E aqueles corpos que estavam deitados no chão, sob a dupla corrosão da lua vermelha e da névoa vermelha. De repente, abri os olhos. Uma aura sanguinária e brutal surgiu sobre eles. Uma mudança repentina ocorreu em todo o planeta azul. Cachorrinho, não estávamos nos divertindo há pouco? Não me coma, por favor.
Socorro! Tem um espírito da árvore aqui! Na entrada da academia, ao mesmo tempo, aqueles mais de 100 zumbis ressuscitados correram em direção à academia. Atrás deles, uma multidão de zumbis se aproximava. Ao me ver sozinho, meus irmãos atrás de mim começaram a gritar, querendo avançar. Príncipe, viemos te ajudar. As tatuagens em seus corpos já estavam ardendo, mas eles suportaram a dor e estavam prontos para sair. Mas, nesse momento, eu de repente gritei friamente: onde estão os irmãos da minha linhagem? Eu estou esperando. Um eco de respostas retumbante surgiu. No instante seguinte, meu olhar se tornou gelado. Transmita meu comando. Todos devem imediatamente retornar às suas áreas de planejamento. Despertem completamente os poderes de suas tatuagens. Quem desobedecer será expulso da família com 3 facadas e 6 buracos. Assim que essas palavras foram ditas, os corpos dos irmãos instantaneamente pararam. As expressões em seus rostos tornaram-se feias ao mesmo tempo. Príncipe. Eles, instintivamente, queriam dizer algo. Mas, nesse momento, eu me virei e sorri para eles. Se vocês realmente querem me ajudar, devem voltar imediatamente e completar o despertar das tatuagens. E não ficar aqui enrolando como mulheres, desperdiçando o precioso tempo que eu lutei para conseguir para vocês. Assim que as palavras foram ditas, muitos irmãos da Irmandade do Dragão Negro presentes mudaram de expressão. Todos imediatamente executaram as ordens do príncipe. Com os gritos de raiva de Fubo e Zhang, os irmãos presentes rapidamente se dirigiram para. Cada um correu para sua área planejada. Depois que todos saíram, eu finalmente me virei. Olhei para o grupo de zumbis que já estava quase na minha frente. Em seguida, levantei lentamente o punho. Chamas começaram a se concentrar em meu punho direito. Em seguida, gritei com força. De repente, golpeei com meu punho direito, que estava concentrado ao máximo. Punho de fogo.